Vamos então ao nosso trabalho. Nós dividimos o nosso trabalho aqui em 3 partes específicas, ok? A primeira parte, a gente vai trabalhar especificamente um overview do sistema de avaliação do ensino superior. Na segunda parte, a gente vai entrar, então, nos novos instrumentos e aquilo que chama mais atenção. E uma terceira parte, a gente vai trabalhar somente com o corpo docente, que para mim, e acredito que para a grande maioria de vocês, é um dos aspectos mais difíceis desse novo instrumento de avaliação, ok? Então, nessas 3 partes, a gente vai conduzindo aí a nossa conversa. Lembrar para vocês também que os slides já estão disponíveis. Então, você pode baixar todo esse material que a gente vai trabalhar ao vivo aqui. Esse material já está disponível para vocês, certo? Então, vamos lá, vamos ao trabalho, então. Nosso tema versa sobre os novos instrumentos de avaliação institucional e de cursos. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a construção de evidências a partir da prática de cada instituição, independente do seu tamanho, se é uma universidade, se é um centro universitário, se está no interior, se está em uma capital, a gente conversar um pouquinho sobre essas perspectivas da construção de evidências, certo? Bom, eu gosto muito de nivelar isso logo de partida, é o fato de nós dizermos que mudou o instrumento, mas a legislação do ensino superior não mudou. Sinais é o mesmo desde 2004, tá? Por que eu gosto de embasar isso e deixar isso muito claro logo de partida? Porque os sinais já previa, absolutamente, que o sistema de avaliação do ensino superior deveria ser um sistema associado à qualidade e que deveria ter um caráter sistêmico. Tá? Por que eu estou ressaltando essas 2 características? Porque o instrumento de agora é exatamente isso que foi previsto lá em 2004, há 14 anos atrás. O instrumento de agora traz, sim, uma visão sistêmica da gestão do ensino superior e o instrumento traz esse aspecto mais qualitativo em detrimento ao quantitativo que nós tínhamos nos instrumentos anteriores. Guardem bem isso, porque na hora que nós ressaltarmos alguns aspectos mais pontuais mais à frente, isso vai ser importante. Tá? Ainda falando sobre sinais, só para nós colocarmos todos no mesmo drive, é importante a gente lembrar que a lei dos sinais, ela busca ou tem como objetivo assegurar o processo nacional de avaliação, tanto das instituições, dos cursos e o desempenho dos estudantes. Tá? Muito bem. Durante um bom tempo, mesmo com a legislação aí dos sinais, pelos instrumentos anteriores que a gente vem atravessando, nós conseguimos desenvolver uma expertise nas instituições bastante interessante, que bastava um checklist para a gente poder dar conta do instrumento e das comissões. Então, era muito rotineiro, por exemplo, que a gente vai receber uma avaliação de curso lá para a odontologia. Nós pegamos os instrumentos e vamos checando item a item, e aí a gente vai construindo. Foi muito comum, durante muito tempo, as instituições já tinham previamente preparado uma sequência e uma rotina básica de avaliação, e com isso, automaticamente, a grande maioria das instituições dava conta com muita tranquilidade de um conceito 4 e até mesmo um conceito 5. Tá? Isso, de certa forma, gerou uma zona de conforto para as instituições. E mesmo com as mudanças de instrumentos que a gente vem tendo, mesmo ali em 2015, foi para 2016, voltou para 2015, esses instrumentos, na essência, ele não mudou. Era bem quantitativo e bastava que esse checklist fosse verificado, a gente tinha, assim, uma certa tranquilidade para fazer a recepção de uma comissão de avaliação. Okay? O que aconteceu? No novo decreto, de 15 de dezembro de 2017, nós resetamos o sistema. A visão que nós temos na consultoria é exatamente essa. O sistema de avaliação foi resetado. Nós temos uma virada paradigmática de como você pensa a avaliação. Ok? E aí é bom lembrar que, nessa perspectiva, a nossa visão é que, literalmente, nós mudamos de nível de jogo. A gente estava num nível mais tranquilo, onde a gente já conhecia todas as fases, sabia o que fazer para pular de fase sem perder vida, e aí, de repente, agora a gente vai para um nível de jogo que é um jogo mais profissional, que não basta simplesmente você saber as manhas do jogo. Você tem que conhecer um pouquinho mais, você tem que experimentar um pouquinho mais, e você tem que trocar um pouquinho mais. E aí eu acho fundamental essa troca que nós estamos fazendo. A gente está aí com 500 alunos dentro da sala. Essas trocas, a partir de então, serão fundamentais para esse novo momento que nós estamos vivendo. Tá? E aí eu diria para vocês, a zona de conforto que nós tínhamos, então, até então, é uma zona de conforto que hoje já não tem mais. Hoje, realmente, nós estamos correndo atrás e é por isso, talvez, que a gente teve aí um bom número de inscrições, porque todo mundo está correndo atrás. Bom, esse aqui foi o pacote, eu gosto de brincar, o pacote de maldade que nós recebemos aí no final do ano.
Me parece que o INEP está se especializando nisso. Sempre no final do ano, quando as instituições às vezes já estão até em recesso, solta esse pacote de portarias, decretos, instrumentos e tudo mais. E aí a gente tem que virar o ano novo, Natal, o ano novo, estudando, porque a gente tem ações já que nós temos que já demandar a partir de janeiro e vira uma correria para todo mundo. E as instituições ficam desesperadas aí na virada de ano com esses novos pacotes, não é? Bom, a ideia nossa é a seguinte, fica calmo e vamos trabalhar. Vamos ver como é que a gente consegue dar foco para aquilo que nós precisamos, ok? Vamos lá. O material todo que nós temos disponível para vocês, é bom deixar muito claro, toda a fonte dele é uma curadoria de conteúdos do INEP, dos seminários que o INEP andou fazendo, possam eles soltarem esses novos instrumentos e as portarias. Faz parte também do curso de PI, que também foi feito lá no INEP, a legislação pertinente, dentre outros, e também andei visitando alguns sites, algumas redes sociais de algumas instituições, que eu vou usar aqui como alguns exemplos, sendo esse o material disponível online, que qualquer um pode acessar essas instituições e tirar essas ideias nos materiais online disponíveis deles, ok? Bom, sabe que tudo começa com as preliminares, né? E não é diferente no sistema de avaliação. Na nova sistemática, a partir da nota técnica número 16 de 2017, tem um item muito importante que poucas pessoas se atentaram para isso. Todo mundo está muito preocupado com o instrumento e não está se atentando a essa questão da análise preliminar. Então, faço questão de trazer esse material para vocês e ressaltar os pontos mais importantes dessa nota técnica. Veja, a análise preliminar é uma análise que os avaliadores vão fazer preliminarmente antes de chegar na instituição. E eles vão ter que, inclusive, atribuir algumas compreensões e alguns conceitos relativos a alguns indicadores específicos, ok? Esse material que a gente está usando aqui, é claro que o Big Brother ali não é lá do INEP, mas é o material do curso de PI. E ali diz claramente, tá, que o preenchimento da análise preliminar é de responsabilidade da comissão de avaliadores. Então, o que vai acontecer? Antes da visita, vai ter um Big Brother aí, onde você vai ser literalmente visto por dentro como é que funciona a sua instituição. E aí, eu vejo um ponto muito positivo, porque nós vamos ter avaliadores que realmente já estudaram a sua instituição para chegar nela. Não vai chegar assim, meio que caindo de paraquedas para fazer a sua avaliação. Por outro lado, a gente vê aqui uma responsabilidade bastante grande de quem vai fazer a avaliação e desse material prévio que terá que ser disponibilizado para eles, tá? E, ao mesmo tempo, essa consonância do que a gente vai ter que subir. Porque, veja, tudo isso, esse Big Brother, vai ser feito em cima do quê? Do protocolo, do formulário eletrônico, tá? Dos documentos apensados, no caso, o seu PDI, o seu PPC, e do site da IES. Esses cruzamentos serão fundamentais para esse preconceito que os avaliadores vão estabelecer acerca da sua instituição. Então, veja, vou citar um exemplo claro aqui. Eu pego o PPC que foi apensado e eu tenho um curso de Direito que está sendo avaliado lá com 3.760 horas. Aí eu vou no EMEC, lá está 3.740. É uma diferença de 20, mas é uma diferença. Aí eu vou no site da instituição e lá está uma diferença, uma carga horária de 3.800. Qual é o preconceito que essa comissão já vai estabelecer para você? Não vai ser legal. Essa consonância é fundamental, tá? Que você realmente faça conversar. Protocolo, formulário eletrônico, documentos apensados e site da instituição. Coordenadores de curso precisam ter essa perspectiva de conhecer o que está sendo subido para os seus protocolos e os seus formulários. Tá? Além disso, ajudar nessa construção e se apropriar dessa construção. Ok? Bom, eu vou me remeter à nota técnica na íntegra e só vou selecionar aquilo que eu considerei assim que é um diferencial maior. E eu separei aqui a nota técnica, a parte institucional, de avaliação institucional, e a parte de cursos. Primeiro vamos à parte de avaliação institucional. Toda a nota técnica está aqui e eu fui marcando em vermelho assim, algumas coisas que eu considerei mais importantes para a nossa discussão. Entre elas, vamos lá. Plano de garantia de acessibilidade. Isso é coisa nova. Tá? Vamos só remeter a um instrumento antigo. Acessibilidade era um pré-requisito do instrumento antigo. Tá? E aí era na comissão que se validava, que se tinha ou não acessibilidade. Agora mudou. Você vai ter que ter um plano de garantia de acessibilidade. Vamos lembrar aqui que acessibilidade são várias frentes. Você tem a acessibilidade pedagógica, instrumental, arquitetônica, atitudinal, a comunicacional. Então, são vários tipos de acessibilidade. Tá? E que todas essas frentes vão ter que estar no seu plano de garantia. Quem faz esse plano de garantia? Não dá para acreditar que vai ser uma pessoa sozinha que faça esse plano de garantia de acessibilidade. Então, aqui eu já remeto a uma nova sistematização que nós vamos ter que ter nas instituições. Uma comissão de acessibilidade.
que vai sentar, vai discutir todas essas frentes e vai propor um plano de ação. Pronto esse plano de ação de garantia de acessibilidade, você vai ter que subir esse plano, vai ter que protocolar esse plano lá nas séries. Tá? Lá nas séries. Veja, se eu vou ter que protocolar isso lá nas séries, eu tenho que ter ele feito antes de abrir o formulário. Tá? E junto com esse protocolo, na portaria 20, de 21 de dezembro de 2017, ainda diz o seguinte, que eu vou precisar ter um laudo técnico emitido por um profissional ou órgão que é competente sobre acessibilidade. Então, eu vou precisar ou da prefeitura, ou da ABNT, ou ainda de um engenheiro que tenha a competência para assinar esse laudo técnico de acessibilidade. Veja, já são bastante coisas bem diferentes do que a gente estava acostumado, ok? Vamos para frente um pouquinho. Nessa mesma nota técnica, fala de plano de carreira protocolado e homologado. E aqui a gente tem uma contradição do instrumento. Veja, essa nota técnica é de 1 de dezembro. Em novembro, o Ministério do Trabalho, na reforma trabalhista, já votado que não precisa mais de homologação. Então, a gente tem uma contradição bem clara aqui. E isso vai precisar ser discutido com as comissões. É interessante ter esses dados em mãos, ter legislação em mãos, porque eu não preciso mais homologar. Aliás, o Ministério do Trabalho nem aceita a homologação. Tá? Não aceita mais a homologação. Então, a gente vai ter que ter isso na mão, porque o instrumento pede homologado, mas a nova reforma trabalhista não exige mais a homologação. Outra coisa interessante nessa nota técnica, que pouca gente se apercebeu, mudou todo o corpo docente. A gente vai falar sobre o corpo docente na última parte desse webinar. Mas, nessa nota técnica, traz um indicador interessante chamado de IQCD, que é o Índice de Qualificação do Corpo Docente. Ok? Esse Índice de Qualificação do Corpo Docente é um índice que avalia o seu corpo docente e a nota é mais ou menos essa daqui que vocês têm aqui. Ó, tá? É doutor com peso 5, é mestrado com peso 3, especialista com peso 2 e graduação. Talvez você estranhe, mas como graduação? Algumas instituições federais têm professor que é graduado, então por isso que aparece aqui o graduado. Mas vocês sabem que, via de regra, nós não podemos ter um professor que é graduado, ok? Bom, junta tudo isso e divide pela sua base. A partir daí, você tem um índice de qualificação do seu corpo docente, seja institucional, que você faz para a base toda, ou seja, do seu curso, que você faz somente para o seu curso. Mas esse é um índice bastante interessante. Apesar de, nos indicadores do corpo docente, não aparecer um formulário, é interessante anotar o que está escrito lá. Ó. Do ponto de vista da avaliação, o IQCD será objeto de estudo e será correlacionado com indicadores que abordam o corpo docente. Então, meus queridos, aqui vai ter um peso muito grande. Vai ter um peso muito grande que vocês vão precisar olhar para isso. Faça essas contas direitinhas, porque elas vão fazer bastante diferença para vocês depois, ok? Vamos adiante. Veja, o índice de qualificação do corpo docente, inclusive, foi apresentado para todos os PIs no curso de PI que o INEP ofereceu. Está aqui a tela deles lá. Vamos adiante um pouquinho. Nessa nota técnica ainda, me chamou bastante a atenção a fala que eles têm relativo à quantidade de docentes e discentes estrangeiros, as disciplinas ofertadas em língua estrangeira e a política de atendimento ao aluno estrangeiro. Por que eu estou me remetendo aí? Você, na verdade, você tem uma política de internacionalização no seu PDI. E quando ela não está presente, isso não computa. Mas eu queria ressaltar isso aqui, que o INEP está dando hoje uma valorização bastante grande para esse tipo de ação de internacionalização. Acho que as instituições, aquelas que ainda não têm, vão ter que começar a pensar seriamente nisso, porque há um ganho bastante grande. Aliás, nós temos que lembrar que são duas pontas que o instrumento valora muito. É a ponta da regionalidade, o impacto local, e a ponta da internacionalização. Então, vale a pena ressaltar isso daí. E o outro item ainda da análise preliminar institucional que me chama a atenção é este de número ali 19, que fala sobre informar a existência de projetos e ações para a promoção da sustentabilidade socioambiental. Isso aqui está ganhando força bastante grande. E não é um plano, não é um projeto. Você tem que ter ele tanto no ensino, como na pesquisa e na extensão. Então, são coisas novas e que nos dá um certo alerta para algumas valorações diferentes que o INEP está fazendo. Vamos agora para a nota técnica relacionada a curso. E aqui uma dica top que eu podia deixar para vocês. Várias pessoas me solicitam. Se você tem um roteiro de PPC para esse novo instrumento, o melhor roteiro de PPC para o novo instrumento é esse aqui, gente. Tá? É essa nota técnica aqui. Então vamos lá. Tem todos os dados ali. Aí algumas coisas novas que estão aparecendo. Item 5.
dados socioeconômicos e ambientais, coisa nova, e tem a ver com aquele que eu falei lá do institucional. Tá? Toda essa questão ambiental está aparecendo agora bastante forte. Depois tem coerência com o contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso. Veja, gente, eu tenho que ter no meu PPC agora contexto educacional, necessidades locais, justificando porque eu tenho essa demanda desse curso, e tenho que correlacionar isso com o perfil do egresso. Aliás, mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre o egresso, e vocês vão ter que estar bem atentos a essa situação do perfil do egresso. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Eu faço na íntegra aqui, mas eu só vou ressaltar realmente essa perspectiva daquilo que é diferente. Item 12. Relatar do processo de construção, implantação, consolidação do PPC. O que isso me remete? Construção de série histórica no seu curso. E aí, não é construção de série histórica, é evidenciar. É como que você faz a evidência de toda a série histórica do seu curso. E aí, isso aqui é atas de NDEs, tudo isso aqui vai ser bastante importante daqui para frente. Depois eu tenho verificar o cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso, caso existam. DCN, gente, na minha concepção, é um anexo do PPC. Você tem que fazer um DPARA. Tá? Então, estão todas as DCNs aqui e onde essas DCNs estão sendo trabalhadas. Isso tem que fazer parte do seu PPC. O que mais? Lá no indicador 19, ele começa a trabalhar com uma coisa nova para nós. O CPC que é contínuo, a gente já vem falando sobre isso há um bom tempo. Tá? Que é aquele CPC que foge da faixa. É aquele que você vai trabalhar com um indicador com 3, 4 décimos após o número absoluto. Agora, o que é novo para nós é o conceito de curso contínuo. A gente sempre estava acostumado a trabalhar com as comissões com 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai trabalhar com contínuo também. Coisa nova, por isso que eu estou chamando a atenção para vocês aqui. O que mais? Isso aqui não é novo, mas eu gosto de ressaltar, porque isso aqui é bastante importante. Nós temos que lembrar que pela resolução 03/2007, para o MEC, a hora é hora relógio. Então, quando você não trabalha com hora relógio, você trabalha com hora-aula de 45, de 40, de 50, de 52, você vai ter que transformar tudo isso aqui para hora relógio. Tá? Isso tem que estar no seu PPC. Depois a gente tem uma coisa nova lá, a composição da equipe multidisciplinar, voltada para EAD. Quem tem disciplinas online, tá? Ou quem tem os seus cursos em educação à distância ou modelo híbrido, vai precisar ter uma equipe multidisciplinar. Eu gosto de chamar isso aqui, vai ser o NDE do EAD. Tá? Então, você vai ter que ter um NDE específico do EAD, que vai, literalmente, vai fazer essas reformulações e esse acompanhamento das disciplinas online. Aí você tem, olha só, isso aqui é na análise de curso, calcular e inserir o IQCD. Tá? Veja que já aparece o IQCD também ali. Depois a gente tem inserir o tempo médio de permanência do corpo docente. Vai haver uma valorização para essa questão do turnover do seu corpo docente. Indicar as disciplinas ofertadas em língua estrangeira, já falamos sobre isso. E aí depois ele traz Libras, né? E aí lembrar que você tem que mencionar se ela é disciplina obrigatória ou optativa. Cursos de licenciaturas não tem ela como optativa, são obrigatórias. Tá? Além disso, curso de fonoaudiologia também é obrigatório. E o restante pode ser como optativa, mas você tem que mencionar isso lá no seu PPC. O que mais que a gente tem? Me chamou bastante atenção nesse item aqui, explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições. Vocês vão perceber que vai haver uma valorização muito grande das relações corporativas com as organizações. E isso daqui você vai ter que evidenciar também no seu PPC. Quem são as instituições, as organizações que você dialoga, que você conversa, e isso vai ter que estar feito uma evidência através dos convênios. Depois você tem ali uma coisa que me chamou bastante atenção, nessa nota técnica da análise ainda a preliminar. Matriculados em estágio, matriculados em TCC, os participantes de projetos de pesquisa, participantes de projetos de extensão, participantes de programas internos ou externos de financiamento, que são as agências de fomento. Estas coisas que estão aqui na análise preliminar são coisas importantes e que estão sendo valoradas no novo instrumento. Elas não estão aqui de graça. Estão dando um peso muito grande para isso. Lá na frente, na hora que chegarmos no instrumento, a gente vai voltar a isso. Mas só para vocês verem que isso já está previsto já na análise preliminar. E depois a gente tem o sistema de acompanhamento de egresso. O egresso, eu já disse, ganhou uma força muito grande nesse instrumento e vai estar já correlacionado a uma série de indicadores mais à frente que nós vamos estar conversando também. Vamos seguir adiante, então? Eu procurei trabalhar aqui com dois instrumentos básicos que eu achei que seria o grosso da gente aqui, que é o instrumento de recredenciamento
e o instrumento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. Então, não daria, óbvio, em uma hora, apesar de eu falar muito rápido, não daria em uma hora da gente fazer aqui todos os indicadores. Então, eu selecionei as coisas que me chamam mais atenção, lógica de instrumento, para a gente conversar um pouco, e os indicadores que, na minha concepção, são os mais importantes. Vamos lá. O primeiro deles é a lógica do instrumento. Tá? Vamos relembrar aqui. Nós temos um indicador, e esse indicador aponta um título que é o objeto de avaliação. Depois eu tenho os meus conceitos com os critérios, e esses critérios estão normalmente negritados para que a gente possa ter a visão do que está sendo pedido ali. Tá? E aí, só para a gente também nivelar, nem sempre foi o caso desse instrumento, esse indicador necessariamente está conversando 100%. É o caso, por exemplo, do corpo docente e titulação. A gente vai perceber, porque eu vou trabalhar só esse indicador, que quando eu trabalho corpo docente e titulação, você vai ter lá, não tem nada que fala de tempo de professor, doutor, mestre ou especialista, ou ainda de regime de trabalho, se fala de tempo parcial, de tempo integral ou de horista. Mas isso a gente vai ver no indicador especificamente lá. A lógica é essa daqui. Outra lógica importante são os critérios que são associados. Tá? Então, vejam, nos critérios que estão associados, é muito importante saber que você está adicionando critérios à medida que você vai avançando. Então, são sucessivos. Tá? E aí eu queria chamar muito a atenção de vocês para essa lógica aditiva e o sentido inverso dela. A lógica aditiva, tá, é a lógica que a gente precisa, literalmente, ter a visão de que para o conceito 1 eu tenho um pedido, para o conceito 2 mais outro pedido, para o conceito 3 vai somando isso. No sentido inverso, é o seguinte, eu tenho que contemplar plenamente o que está num para poder valer para o outro. Exemplo, se eu chegar no conceito 3 e eu não contemplar plenamente ou integralmente o que está no conceito 3, automaticamente eu vou ter o conceito 2. Um exemplo claro disso. Se eu pegar um indicador de avaliação do atendimento ao discente, nesse indicador, para o conceito 3, tem um item lá que diz assim, intermediação e acompanhamento dos estágios não obrigatórios remunerados, que é aquele estágio via CIEE e tudo mais, que não é um estágio curricular, mas que o aluno faz via o convênio com a instituição. Se eu não tiver acompanhamento disso, que é o que está, eu posso ter a intermediação. A intermediação é assinar o meu contrato com o CIEE. Mas se eu não tiver o acompanhamento, a evidência do acompanhamento desse tipo de estágio agora, eu não estou fazendo integralmente o que se espera para o conceito 3. Automaticamente vai ser conceito 2. O que é diferente daqui para o instrumento antigo? No instrumento antigo, você chegava lá no indicador 5 e você tinha quase tudo, e faltava uma coisinha do conceito 4. E aí, o bom senso do avaliador e tudo mais, ele trazia esse conceito, então, para 4, porque tinha coisas do 5 e faltava uma coisinha do 4. Nessa nova perspectiva, agora não. Se eu não contemplar plenamente o que é esperado para o conceito 4, o conceito vai ser 3, ainda que eu tenha coisas do conceito 5. Tá? Isso precisa ficar muito claro, porque está na lógica do instrumento, está aqui, esse é material lá do INEP. Ok? Vamos para frente um pouquinho. O conceito 5 é o conceito de qualidade. Gostaria de reforçar com vocês o uso dos glossários. Glossário é muito importante, é uma ferramenta que a gente sempre vem pedindo e que dessa vez saiu, e está bem feito, vale a pena ser usado. Eu até trago um exemplo mais à frente. Tá? Lembrar para vocês da importância no glossário da gente ter a perspectiva de olhar com muito carinho os documentos institucionais, PDI, o PPI, o PPC, são os 3 documentos. O PPI está dentro do PDI, é o capítulo 2, né? E o PPC que deve ter essa consonância direto aí com o seu PDI. O PDI é aquele que faz a articulação aí com, ou apresenta a sua instituição. O PPI diz respeito ao projeto político institucional, onde estão todas as suas políticas, e o seu projeto pedagógico de curso, e a importância de ter essa consonância entre todos esses documentos institucionais, ok? Não esquecendo também, meus caros, a importância da base legal. Nós estamos aí com muita legislação nova e precisamos não deixar de atender a importância dessa base legal. Muito bem, vamos seguir adiante então. Nós estamos desenvolvendo uma dinâmica que a gente sugere para as instituições, que é uma dinâmica até simples, mas que pode ser bastante oportuno para vocês. Nessa dinâmica, a gente chamou ela de PEA, tá? Processos, Evidências
e apropriação. Então, vejam, os processos é o que eu tenho que fazer para aquele indicador acontecer. As evidências é o que eu tenho que registrar para poder mostrar aquele indicador. E a apropriação é o que as pessoas precisam saber sobre aquele processo e sobre aquele indicador para poder defender isso nas visitas das comissões. Então, vamos um exemplo claro para vocês aqui. Eu peguei aqui um indicador institucional, por exemplo, 1.2. Então, eu tenho lá o conceito, veja que está negritado o que eu tenho que fazer. Se eu pegasse aqui do 1 até o 5, cada um deles vai negritando aquilo que é específico do seu indicador. Eu tenho lá, por exemplo, ali fala de comunidade acadêmica, eu não sei o que é comunidade acadêmica, vou no glossário. O glossário vai me falar o que é essa comunidade acadêmica. Nesse caso específico, até tem um erro aqui lá do INEP, no instrumento saiu que ela é constituída por corpo, os docentes, gestores e repete docentes de novo. Na verdade, ali é discentes. Discentes, os tutores, técnicos administrativos e demais funcionários de uma IES que atuam no processo acadêmico. Além disso, ele ainda menciona as entidades e as organizações da sociedade civil. Perceba, entidades e organizações da sociedade civil. Há um valor também para isso como comunidade acadêmica. Tá? Muito bem, aí eu me pergunto, eu tenho processo para isso? Beleza, tenho. Eu tenho evidência para isso? Beleza, tenho. Eu tenho apropriação para isso? As pessoas sabem defender isso? Não. Então, eu tenho que criar um processo de comunicação para que essa apropriação ela aconteça. Tá? Um outro exemplo aqui, né? Eu tenho processo para isso? Tenho. Eu tenho evidência? Não. Então, eu tenho que ver como é que eu vou registrar e criar essa evidência. Eu tenho apropriação para isso? Não. E o pior cenário que nós teríamos nessa dinâmica é o cenário que eu não tenho nem processo, nem evidência e nem apropriação. E aí eu tenho que me lançar e tenho que trabalhar para criar todo esse material, ok? Veja, eu diria que, num resumo, o maior desafio que os novos instrumentos traz para a gente agora é o desafio de criar as evidências. Então, meus queridos, eu diria para vocês, registrar, registrar, registrar. Nós precisamos disso, tá? E formar, e não somente formar, informar. Formar é capacitar mesmo. Vai ter que trabalhar com o corpo docente, vai ter que trabalhar com os NDEs, vai ter que formar para o novo instrumento porque mudou, resetou o sistema. E informar para que todo mundo esteja bem apropriado daquilo que está sendo esperado, das expectativas que nós temos. Basicamente, também, eu diria para vocês que a importância maior, a maior evidência para cada indicador é o reconhecimento da comunidade acadêmica. Realmente, nós precisamos ter essa preocupação de apropriação, ok? Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá no instrumento. E eu fiz uma brincadeira aqui. Quem já foi no MEC, acho que já viu essa foto lá no MEC. Eu passei por lá e tirei essa foto. Antes de decidir, pense no estudante. E aí, quando eu olho ao novo instrumento, tá, eu fico pensando que eles olharam assim, não, a gente vai pensar no estudante, mas na instituição, ninguém pensou na instituição. Porque o que sobrecarregou a instituição com tantas entregas diferenciadas que a gente vai ter que fazer, mais qualitativa, é simplesmente, colossal o desafio que nós temos. Mas, enfim, é o que tem para hoje, então vamos trabalhar. Né? Veja, eu separei aqui algumas keywords que eu percebi que aparecem muito, muito, muito mesmo no instrumento. E a gente precisa ter uma perspectiva de como isso funciona. Vocês vão ver que aparece muito lá, normas, institucionalizado, consolidadas, regulamentadas. Tá? Quando eu falo em normas, tá, é normas mesmo. Você precisa ter uma normatização. E você lá vai ter normas para o uso da sala dos professores. O uso da sala dos professores está pedindo normas. É bom lembrar que o indicador da sala dos professores agora pede área de descanso e lazer. Está lá no instrumento também. Tá? Pede normas para laboratórios, normas para salas de aulas, entre outras normas que você vai ver que lá no instrumento está aparecendo bastante. Tá? Institucionalizado, o que significa? É um regramento institucional, é válido para todos os cursos. E aí você vai ver que TCC, estágio, atividades das complementares, você precisa ter isso institucionalizado. Tá? O que você pode ter depois é o regulamento próprio do curso, que sai do institucional. Tá? Então, aí você dá a cara do seu curso. Mas o institucional tem que acontecer e aparece bastante no instrumento. Tem lá ainda consolidadas. O que significa consolidados? Implementada e reconhecida. Então, se ele mencionar que é institucionalizado e consolidado, existe regramento institucional, está implementado e precisa ser reconhecido por todo mundo. Tá? E regulamentadas, a gente volta para essa questão de regulamento próprio. Ok? Vamos um pouquinho mais adiante. Outra coisa que aparece bastante no instrumento, que eu acho que a gente precisa conversar, é essa questão do reconhecidamente exitosas ou inovadoras. Vamos lá. Veja. Sempre que eu falo de exitosas ou inovadoras, eu entro num campo de muita subjetividade. E
E esse passo aqui, normalmente eu passo para o conceito 5, especialmente na organização didático-pedagógica. Então, discutir inovação é uma coisa muito complicada. O que é inovação para mim pode não ser para você, muito menos para a comissão de avaliação. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? No entanto, exitosas é mais fácil. E tem um ouzinho ali, exitosas ou inovadoras. O êxito é muito simples. Eu tinha isso, passei a fazer dessa forma e agora eu tenho isso mais X. Então, eu demonstro o êxito. Melhor linha de trabalho que eu penso para você ganhar esse indicador aqui, que normalmente é para 5, é você partir para o êxito, para não ficar muito no limbo da inovação e na subjetividade da inovação. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Muita atenção para os verbos. Igual o ENAD, tá, pessoal? O ENAD, o verbo é o que dá o comando. Então, muita atenção para os verbos, ok? Verbos promovem, fomentam, asseguram, garantem, permitem, possibilitam, evidenciam, explicitam, dentre outros, são verbos que dão o comando daquilo que é esperado. Tá? Então, fica muito esperto com essa situação de olhar para o verbo e aquilo que se pede. Sobre evidências, então, algumas evidências que me chamaram bastante atenção, algumas keywords aí. Aprendizagem aparece bastante. Aliás, ensino, vocês vão perceber que não vem mais sozinho. Sempre que fala de ensino, é ensino-aprendizagem. Tá? Avaliação, egresso, planejamento e acompanhamento com periodicidade, inovação, acessibilidade, responsabilidade social, tá? São temas que a gente precisa trabalhar isso muito bem, porque está aparecendo em muitos indicadores. Eu selecionei aqui, por exemplo, só de aprendizagem. Mudança do foco do ensino para aprendizagem, autonomia discente, ou seja, metodologias ativas, a relação teoria-prática, voltadas ao perfil do egresso. O perfil do egresso está em correlação com quase tudo, já vamos chegar nele lá. Acessibilidade de todas as formas, avaliação periódica com feedback, tá? Essa palavrinha feedback está aparecendo muito, já vamos falar também sobre ela. Metodologias inovadoras, experiências diferenciadas com o uso de tecnologias, práticas interdisciplinares, atividades diversificadas, tudo isso aqui está relacionado com a aprendizagem e está aparecendo na organização didático-pedagógica, ok? Vamos um pouquinho mais. Falando sobre evidências, tá? O PPC, pessoal, todo mundo vai ter que reescrever PPC. Tá? Os PPCs que a gente tinha, com raras exceções, não dão conta desse novo instrumento. O textual vai ter que ser repensado, vai ter que articular um pouquinho melhor o PPI, e se articular o PPI, tem que reescrever PPC. Então, essa é uma mudança que vai ter que acontecer para todo mundo, ok? Estrutura e conteúdo curricular. Muito cuidado com flexibilidade e inovação, tá? E não esqueça que esses dois indicadores são indicadores que eu não posso tirar menos que 3, ok? Não tem mais pré-requisito no instrumento, mas esses são dois indicadores que eu não posso tirar menos que 3, senão você simplesmente tem o seu processo reprovado e vai direto para a CTA. Tá? Atas de NDE, de colegiado e CPA, fundamental. Vai ter que, inclusive, conversar essas atas, fazerem-se conversar. Ó. Planos de ensino e aprendizagem. Tá? A apropriação da comunidade acadêmica não será suficiente a criação de cenários. Importantíssimo. Vamos mais. O que mais? Vamos lá. Na avaliação de ensino e aprendizagem, indicadores. Vai ter que ter indicador. Esses indicadores têm que ter uma ação direta com o docente. E é tão interessante que ele fala nas intervenções no próprio período. Então, você vai ter que criar evidência de indicador. Lancei nota. Aquilo gera um indicador através de um BI. Tá? Automaticamente vai para o docente, vai para a coordenação de curso, vai para o NDE. Já tem uma intervenção com o docente. E no próprio período tem uma intervenção. Isso para fazer conceito 5. Tá? Então, isso aqui é bastante importante. Outra coisa que aparece muito agora é essa questão da autoavaliação, porque autoavaliação é feedback. Tá? E aí, nós vamos ter que ter essa cultura de criar um processo de autoavaliação. Se não temos maturidade para fazer uma autoavaliação sozinho, pelo menos uma autoavaliação assistida. Tá? E a gente passa a trabalhar com essa perspectiva. Ok? Avaliações integradoras. Vai ser importantíssimo, é uma diagnose qualitativa, é como você pode medir como é que o teu curso está andando, e aí não é simplesmente fazer uma prova integradora, gente. É o que você vai fazer com isso. A grande evidência não é a prova. A grande evidência é o que você fez com o resultado da prova. Preferencialmente, volto a repetir, dentro do próprio período. As intervenções dentro do próprio período. Ok? O que mais? Plano de ensino e aprendizagem. Veja que eu já não uso plano de ensino somente, eu uso plano de ensino e aprendizagem, até porque o próprio instrumento, o ensino não anda mais sozinho, é ensino e aprendizagem. E aí, gente, tem que estar consonante ao PPC, tem que responder ao máximo de indicadores, objetivos do curso, perfil do egresso, avaliação
da aprendizagem, entre outros. Tá? Para mim, o principal indicador de evidência do corpo docente vai ser o plano de ensino e aprendizagem e a entrevista com o alunado. Não tem outra evidência melhor do que essas daqui, ok? Vamos tomar um pouquinho de água aqui. Muito bem. Só um pouquinho sobre pergunta, pessoal. Nós combinamos lá no início, para quem estava desde o início, para fazer a pergunta usando o hashtag, e as perguntas serão respondidas só no final, tá? Porque aí, se a gente ultrapassar o tempo, fica quem quer buscar as respostas das suas perguntas aí, beleza? Então, vamos continuar aqui. A correlação direta com o perfil do egresso, fundamental. Vocês vão perceber que estágio tem que correlacionar com o perfil do egresso, TCC, atividades, as complementares, tudo, você tem que dialogar com o perfil do egresso. Tá? Falando de atividades complementares, registro de atividades complementares muito bem construída, e aí no indicador 1.10 ele traz duas coisas interessantes. Diversificação de atividades, ok? Nós não podemos mais ter um único tipo de atividade, nós vamos precisar criar uma diversificação. Às vezes você tem alunos que chegam com um único curso e valida todas as atividades deles. Agora vai ter que diversificar. Sugiro a todos vocês que pensem nessa diversificação, na tríade ensino, pesquisa e extensão. Tá? E formação geral mais conhecimento específico. Está sendo pedido no indicador. Ou seja, eu vou ter que ter atividades as complementares para a formação geral e para conhecimento específico. Tá? Esse é um item que tem lá do indicador. Nesse sentido, gente, os ambientes imersivos de aprendizagem serão fundamentais, tá? Botar essa molecada para fazer atividades dentro de hackerspaces, makerspaces, Fab Labs, com monitoria, com tutoria, é fundamental para você trazer essa riqueza ao processo, ok? Falando em estrutura curricular, tá? Lembra que a gente colocou ali sobre a necessidade de correlacionar com o perfil do egresso, com as competências na composição do perfil do egresso. Uma ideia que eu deixo para vocês é: coloque todas as suas unidades curriculares. Só lembrando que unidade curricular é igual a disciplina. Tá? No instrumento novo, ele está sendo chamado agora de unidades curriculares. Eu coloco todas as minhas disciplinas ou unidades curriculares do semestre, coloco todas as competências específicas e as competências gerais e faço a correlação. Faço a correlação de como isso está sendo trabalhado. Tá? O que mais? Vamos adiante. Estágios, os curriculares e não curriculares. Olha lá, o indicador 1.12. Intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados. Então, eu não vou poder pensar somente no estágio, o estágio que é curricular, o estágio obrigatório. Vou ter que ter uma atenção de acompanhamento também para o estágio não curricular, aquele que é remunerado, mas que não faz parte do currículo, ok? Sobre estágio, gente, tem que criar um roadmap, tá? Uma trilha para estágio, ter esses processos muito bem definidos. Vocês perceberam lá na análise preliminar que estágio vai ter importância maior. Então, dê valor para isso, construam a sua trilha aí para estágio, deixa isso bem comunicado para que você não tenha nenhuma dificuldade lá na frente. Sobre TCC, tá? Manual do aluno, manual do orientador, requerimentos, modelos, capas, esclarecimentos sobre plágio. Vale lembrar para vocês, tá? Que o trabalho de conclusão de curso, tá? A divulgação de manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos, a disponibilização dos TCCs em repositórios institucionais próprios, acessíveis pela internet. É muito importante que vocês esqueçam isso. O que é um manual atualizado? É aquele manual que eu abro ele, tá? Ele está disponível lá na internet, eu abro ele e eu vejo lá, foi revisado em 2018. Tá? E tem que ser revisado mesmo. Né? E repositórios institucionais próprios, ou seja, eu vou ter que colocar disponível os meus TCCs. Tá? E aqui, dica pessoal minha, tá? Tomem muito cuidado para não subir todos os TCCs para a internet. A gente tem alguns TCCs que não dá para subir. De alunos que estão lá comigo 8 anos, que você sabe que não traduz a qualidade da instituição. Então, tomem muito cuidado para não subir todos os TCCs e você ter um pouquinho de dificuldade. Normalmente, a gente cria um ranking, os melhores TCCs sobem para a internet e os outros ficam disponíveis na intranet dentro da biblioteca. Aí o aluno acessa de qualquer ponto. Ok? O que mais? Interdisciplinaridade. Usem e abusem de projetos integradores, de projetos interdisciplinares. Essa é a melhor evidência que a gente tem. Crie desafios de projetos. Tá? Se a sua matriz, se a sua estrutura de currículo não prevê projetos integradores, comece a pensar seriamente nisso. Essa é uma grande resposta para essa nova exigência que nós temos aí com o novo instrumento. O que mais? Os templates, tá? De TCC, de estágio, de projetos integradores,
de atividades às complementares, ter templates para tudo, atualizado e disponível para os seus alunos, ok? Atendimento ao docente, tá? Programa de monitoria, nivelamento, apoio psicopedagógico, diretório acadêmico, todas essas linhas precisam ser bem cuidadas, tá? Veja, aqui tem algumas ideias, e aqui eu estou fazendo uso já de material que eu andei recolhendo aí das redes sociais das instituições. Então, veja, uma feira com Head Hunters, plantão de revisão de currículo, painel de oportunidades, né? Atendimento ao docente através de ligas. As ligas são bastante interessantes, e o grande case de ligas que eu conheço e eu acompanho é o INSPER, lá em São Paulo. Tá? Tem 25 ligas estudantis e trabalha isso de uma maneira magistral e traz esse engajamento, traz essa participação do aluno com projetos de extensão, que é o caso lá do GAS, tá? Ou ainda com outros projetos de ativismo. Isso faz muita diferença e tem a ver com a permanência, com a manutenção do seu aluno dentro da instituição. Ok? A tríade de ensino, pesquisa e extensão precisa ser muito valorizada. Essa questão de pesquisa, me parece que o mito agora está bem... está muito claro para todo mundo. Ela tem que estar de acordo com os níveis, mas ela vai ter que estar presente. Falamos sobre isso já já. Impacto local e regional. Tá? Olha só, pessoal. É importantíssimo que vocês tenham essa visão, não só que o MEC está olhando para a internacionalização, mas também está olhando para o impacto local. E a gente vai ter que mensurar isso lá na responsabilidade social. Já chego nela já já. Falando de pesquisa, então, né? Havia um mito aí. Faculdade isolada não precisa pensar em pesquisa. Realmente, se você olhar para o instrumento fala que se não tiver previsto a pesquisa no PDI, ela não será exigida. Mas isso nesse indicador. Tem vários outros indicadores que não diz que você, se você não prevê, não é obrigatório. Inclusive no institucional. Então, evento científico, publicação, grupos de pesquisas ou de estudos, iniciação científica, linhas de pesquisa, articulação da pós-graduação, stricto lato com a graduação, agências de fomento, revista indexada Qualis, corpo docente envolvido com a pesquisa, tudo isso daqui não tem como fugir. Tá? A gente tem vários indicadores que a gente vai ter que dar conta acerca da pesquisa. Então, veja, programas de iniciação científica, programas de incentivo à produção docente-discente, programa de incentivo à participação em evento científico, tudo isto está previsto tanto no institucional como no de cursos, e a gente vai ter que fazer aí uma remodelação do que nós estamos ofertando relacionado à pesquisa. Tá? Extensão universitária. Fiquei muito feliz que o instrumento deu uma força muito grande para a extensão. Os programas e projetos de extensão, bolsas de extensão, nós não tínhamos isso, tá agora lá no instrumento, pede bolsas de extensão, agências de fomento, impacto social regional, responsabilidade social, entre outros. Eu diria para vocês que a gente precisa pensar, por exemplo, sempre em jornada de extensão universitária. Assim como a gente faz a jornada da iniciação científica, pensar na jornada da extensão, dar o valor para a extensão, ou eventualmente fazer uma revista de extensão universitária, são as melhores evidências que a gente pode criar. Professores extensionistas vão ter que existir dentro da instituição e fazer acontecer, ok? A responsabilidade social, os links aí com os 17 objetivos da ODS, tá? Além disso, pensar em modelos de relatórios de responsabilidade social. Peguei isso daqui na internet, estou deixando a dica para vocês, que para mim é um excelente relatório lá da Fevale, é disponível, é online, foi por isso que a gente recolheu ele. Tá? É um bom exemplo de relatório de responsabilidade social que a gente pode trabalhar. Tá? Inovação e empreendedorismo. Precisamos ter muito carinho com eventos de inovação e empreendedorismo. Startup Weekend, Hackathon. Trouxe 2 exemplos aqui bem particulares, porque eu sou professor nas 2 instituições, na Unibalsas, lá no Maranhão. Então, veja aí, um evento de inovação que estava acontecendo agora no mês de abril lá, e no IMEPAC, que também está startado agora no mês de abril, fica em Minas Gerais. São os 2 exemplos que eu fiquei muito à vontade de trazer, porque sou professor nas 2 instituições. Esse tipo de evento para inovação e empreendedorismo são eventos fundamentais para as evidências que nós precisamos. Olha aí, mais alguns exemplos lá do INSPER em São Paulo, da USP, Hackathon. São eventos que nós vamos ter que potencializar isso dentro da nossa instituição. Ok? O que mais? Egressos. Programa de acompanhamento de egressos, alumni. Tá? Realmente preciso ter essa perspectiva. Um grande case para mim de egresso é o INSPER em São Paulo,
Porque lá é uma questão de cultura e de relacionamento. Nós não simplesmente fizemos INSPER, mas nós somos INSPER. Então, você tem eventos o tempo todo envolvendo os egressos, eventos voltados somente para os egressos, e é só dessa forma que você vai ter os egressos nessa relação direta com a instituição. Isso é muito importante. Tá? Falando um pouquinho sobre infraestrutura, queria ressaltar isso aqui para vocês, tá? Que é essa questão das instalações sanitárias, que está sendo pedido agora banheiros familiares e fraudários. Queria dizer para vocês, há uma grande diferença de banheiros familiares e banheiros unissex. Tá? Teve esse case com toda essa repercussão lá da PUC de São Paulo, com os banheiros unissex, mas banheiros familiares é um pouquinho diferente. Tá? Então, é só a gente lembrar de shopping que tem banheiros familiares, você já vai ter a percepção do que realmente se espera para banheiros familiares. Ok? O que mais? Essa preocupação que a gente tem que ter com organograma, colegiados, mandatos, representatividade. Quem faz parte do meu colegiado? Ele é bienal, muda, tem mandato? CPA, quem faz parte, tem mandato? Cadê a portaria? Onde está a resolução? Venceu o meu NDE? Tem nova resolução? Ficou o mesmo NDE? Faça a nova resolução dele. Tudo isso é importantíssimo. Tá? São evidências da gestão, de que a instituição ela é realmente organizada. Ok? O que mais? A comunicação interna e externa tem que fazer acontecer. Aqui eu estou trazendo 2 exemplos lá do INSPER, tá? É você criar algumas ferramentas, alguns artefatos, para que você possa fazer muito bem essa comunicação interna e externa. E elas têm que ter políticas, tá? Você tem que ter lá no seu PDI as políticas de comunicação interna e externa, como você se relaciona com as instituições, com as organizações e assim por diante, ok? Acessibilidade. Muito carinho em cuidar da acessibilidade. Tá? Tem vários tipos de acessibilidade, aqui eu só tenho algumas, mas tem vários tipos de acessibilidade. Então, muito carinho para estar cuidando dessas frentes todas. Como é que você vai reportar isso? Ok? O que mais? Avaliação institucional. Tá? Muito olhar para a avaliação institucional, porque vamos só lembrar pela legislação, a CPA é a cara do MEC dentro da instituição. Ela tem que ter uma forma autônoma, ela tem que ter representatividade, inclusive da sociedade civil, e ela carrega os processos de avaliação, especialmente o institucional. Então, precisa ter muito cuidado com isso, ok? O que mais? E aí chegamos, então, na última parte que eu tinha reservado, que era a parte do corpo docente. Tá? Lembrar para vocês que a gente tem uma mudança nos novos instrumentos de avaliação. O corpo docente agora tem peso de 40% no reconhecimento de curso. Esse é um peso muito grande. Veja que a organização didático-pedagógica ficou em 30%. E o corpo docente com 40%. Tá? Isso é muito sério. Tem um peso muito grande. E aí, quando eu olho para os indicadores que estão extremamente subjetivos, fica mais difícil ainda. NDE. Gente, tem aqui pelo menos umas 12 pautas fixas de NDE. Tá? Tem muito trabalho para NDE. Eu diria que pelo instrumento antigo a gente tinha 5, 6 pautas fixas, agora tem umas 12. Que o NDE, ao longo do ano, tem que passar, tem que discutir, e que você vai ter que construir isso no seu processo de NDE. Tá? Coordenador de curso, a gente tem algumas coisas aqui bastante interessantes e importantes que precisam ser discutidas, tá? Que é o quê? Vamos lá. A representatividade nos colegiados superiores, plano de ação documentado e compartilhado, indicadores de desempenho de coordenação, disponíveis e públicos, administração da potencialidade do corpo docente, ou seja, das competências do seu corpo docente, e favorecer a integração e melhoria contínua. Diria que, basicamente, a gente vai ter que trabalhar com a gestão de cursos, pensando em planejar, executar e monitorar, mensurar e controlar os seus indicadores. Basicamente, isso aqui é uma ferramenta de BSC e de compliance, tá? Um balance scorecard, uma ferramenta de compliance mesmo. Até trouxe aqui um modelinho bem simples para vocês, tá? Veja, uma ferramenta de gestão para os coordenadores de curso, tá? Que potencializa a visibilidade das informações e potencializa os resultados. Então, olha lá, eu tenho um indicador, eu tenho o pilar primeiro, né? Que pode ser um pilar acadêmico, financeiro, de regulação, mercado. Cada pilar tem vários indicadores. Esses indicadores têm um significado, tem uma forma de medição, uma periodicidade, e aí as metas. E aí, dependendo das metas, ou eu estou vermelho, ou eu estou amarelo, ou eu estou verde. Tá? E como isso contribui para o teu resultado final. Isso aqui vai ter que ter para os coordenadores. E isso aqui é para conceito 3. É para conceito 3. Essa gestão de indicadores. Então, mudou completamente a forma de pensar a tocada das coordenações de curso. Ok? A potencialização do corpo docente. Tá? Pensar as competências do seu corpo docente.
Ainda sobre o corpo docente, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, titulação. Esse é aquilo que eu falei para vocês, é um dos mais estranhos para mim dos indicadores que nós temos, porque ele fala lá, o corpo docente analisa os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, fomenta o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta, proporciona acesso a conteúdos de pesquisa de ponta, relaciona os objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, incentiva a produção do conhecimento por meio de grupos de estudos, de pesquisa e da publicação. Onde está doutor aqui? Onde está mestre? Onde está o especialista? Não está. E o indicador é titulação. Então, eu queria ressaltar para vocês algumas evidências que aparecem aqui. A gente começa a entender isso aqui um pouquinho melhor. Primeira delas, o corpo docente analisa os conteúdos dos componentes curriculares. Veja, até então, esses conteúdos dos componentes curriculares eram discutidos no NDE. Tá? E agora é com todo o corpo docente. É uma mudança bem grande. Tá? Depois, ele diz o seguinte, fomenta o raciocínio crítico em literatura atualizada. Onde é que está a literatura atualizada? Está em bases de acesso, está em artigos. É o que acontece mais atual hoje. Tá? E aí ele já amarra isso mais na frente. Ó. Proporciona acesso a conteúdos de pesquisa de ponta. Aonde estão os conteúdos de pesquisa de ponta? Está nas bases de acesso. Tá? Relaciona os objetivos das disciplinas ao perfil do egresso. Ou seja, isso aqui é plano de ensino-aprendizagem. Eu vou ter que pegar cada parte que eu tenho do meu plano de ensino-aprendizagem, dos meus conteúdos, e correlacionar com o perfil do egresso. Incentiva a produção do conhecimento com grupo de estudos, vai ter que ter grupo de estudo, vai ter que ter grupo de pesquisa e vai ter que publicar. Se você olhar bem claro, quem é que mexe com pesquisa de ponta, quem é que trabalha com bases de acesso, quem é que vai além das disciplinas no sentido de produção do conhecimento com grupo de pesquisa, é doutor. Não significa que o especialista, o mestre, não possa fazer, mas ele puxa isso um pouquinho mais para doutorado. Só não posso esquecer que aqui tem o IQCD, que vocês já viram lá atrás, que eu mostrei para vocês, que traz uma correlação aqui. Tá? Vamos um pouquinho mais adiante, vamos falar de regime de trabalho. Lembra que regime de trabalho no instrumento anterior falava o quê? Tempo integral, tempo parcial e horista. Agora, o que ele fala aqui? O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral. Ele não fala mais tempo integral do professor, da demanda existente, se considerando a dedicação à docência, atendimento aos discentes e tal. E ele traz uma coisa nova aqui. As atividades dos professores em registros individuais de atividade docente. Ele fala de um tal de PIT, que é o planejamento individual de trabalho. Tá? Isso aqui é coisa nova. E eu confesso para vocês que eu não conhecia isso. E aí eu fui pesquisar. O que eu encontrei? Eu encontrei esse tal de PIT nas federais. As federais têm esse PIT, Plano Individual de Trabalho Docente. Tá? E é exatamente esse modelo que eu estou colocando para vocês aí. Quem trabalha com Google, rapidinho aí já vai achar modelos de plano individual de trabalho. Então, para este trabalho ou para esse indicador, eu vou precisar ter essa perspectiva, tá? Eu vou precisar ter essa perspectiva de criação de pitch, mas não somente isso, que como o indicador fala de atendimento integral à demanda, eu vou ter que correlacionar o pitch com um esquema onde eu mostre como é que eu atendo a minha demanda, com pesquisa, extensão e ensino. Então, eu vou ter que montar onde eu tenho aluno, que horários eu tenho aluno, e aonde eu ofereço pesquisa, aonde eu ofereço extensão, aonde eu ofereço, literalmente, o ensino. E aí eu crio isso daqui e faço esse cruzamento com os PITs. Tá? Porque no PIT está lá demonstrado o professor trabalhando com pesquisa, o professor trabalhando com extensão, o professor trabalhando com ensino. Quando eu cruzo essas duas coisas, aí eu posso comprovar para o avaliador que eu estou atendendo integralmente a minha demanda. Tá? Isso aqui vai dar um trabalhinho, não é tão simples fazer, é coisa nova, mas nós vamos ter que construir isso daí. Ok? Vamos para frente, próximo indicador, experiência profissional do docente. Lembra que esse indicador aqui era a carteira de trabalho. O professor tinha que comprovar que ele tinha o quê? Horas ou anos de trabalho fora do magistério. Tá? E agora não, ele fala o quê? Experiência profissional do mundo do trabalho que permite apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos de aplicação de teoria, ministrando em diferentes unidades curriculares. Olha o professor multifacetado aqui. É um professor que trabalha com diferentes unidades curriculares. Em relação ao fazer profissional, atualizar-se em relação à interação de conteúdo prática, promover a compreensão da aplicação da interdisciplinaridade. Como é que você comprova isso daqui? É no plano de ensino e aprendizagem. Vai ser pelo plano de ensino e aprendizagem que você vai demonstrar que você trabalha com estudos de casos, com PBL. Isso aqui é metodologia ativa. Tá? É trazendo a realidade para cá, com projetos interdisciplinares. Ok?
Esse é a experiência profissional do docente. E aí, por último, a experiência no exercício da docência superior. Como é que eu comprovava isso aqui antes? Era simplesmente carteira de trabalho ou declarações de tempo de magistério no ensino superior. Agora não, olha lá. Ele possui experiência na docência do superior para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades, avaliações diagnósticas formativas e somativas, utilizando o resultado para a redefinição de sua prática docente no período. Aquela conversa toda que a gente fez lá atrás sobre avaliação integradora, autoavaliação, feedback, está correlacionado aqui. Eu vou ter que criar evidências disso daí tudo para demonstrar que eu tenho uma pauta de observação que conversa com o meu plano de ensino e aprendizagem e os meus objetivos e automaticamente eu dou conta. E por último ele diz assim, exerce liderança e é reconhecido pela sua produção. Tá? Eu diria que praticamente estão esperando um professor de ensino superior Superman aqui, tá? Para dar conta de tudo isso que ele está colocando aqui como conceito 5 para o exercício na docência do ensino superior. Mas é o que tem para hoje, é o que está no instrumento, as evidências que eu terei que construir vai ter que estar aqui, ok? Vamos para frente, falando um pouquinho de bibliografia. Não sei quantos de vocês perceberam, nós não temos mais normatizado a questão do número de bibliografias que a gente tinha. Bibliografia básica, 3 títulos, bibliografia na complementar, 5 títulos, e aí a gente tinha o quantitativo de acordo com o número de vagas. Tudo isso caiu. Quem define agora o número que eu preciso de títulos, tá, é o NDE. Então, ele fala de um relatório de adequação, que é assinado pelo NDE, é o NDE que valida isso, tá? E aí o quantitativo, esse NDE também vai ter que validar, olhando para o número de vagas que você tem. E aí, nesse relatório, você vai ter que inserir o quê? O uso de biblioteca, como isso funciona, a biblioteca virtual, você vai ter que embasar tudo. O NDE vai ter que embasar tudo. Como a gente tem aqui uma situação de um tempo ainda de implementação, tá? Eu sugiro a vocês que procurem se adequar a esse novo instrumento, já fazendo o relatório de adequação do NDE, já olhando para a bibliografia a virtual, mas não fiquem muito distante do quantitativo que a gente tinha antes, porque o mindset de avaliação ainda é o mindset do instrumento antigo. Então, vamos procurar meio que fazer um meio termo aí, não deixar de atender o novo instrumento naquilo que se pede, para a gente não ter nenhuma dificuldade em relação a isso. Tá? Além disso, nós não vamos ter mais um indicador específico de periódicos. Os periódicos agora vieram para dentro de cada um do indicador, tanto o básico quanto o complementar. E é um indicador para conceito 5. Ele diz assim, o acervo possui exemplares ou assinaturas de acesso virtual de periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado na unidade curricular. O que isso aqui faz? Ele está conversando diretamente com a avaliação lá do corpo docente, que tem que fazer o quê? Ir além da bibliografia, indicar pesquisa de ponta, tá? Então, veja, tudo está se conversando aqui. Tudo está indo para dentro daquilo que a gente precisa, tá? E aí, para fazer isso, usem muito bases de acesso. Tem muita base de acesso que é gratuita, dá para trabalhar em cima disso daí, tá? E aí, não esqueçam de analisar o quantitativo. Eu ainda não abriria mão disso, tá? Até porque as bibliotecas já estão aí, salvo um novo curso, que você pode explorar um pouquinho mais o virtual, as bibliotecas já estão aí. Não me afastaria ainda dessa análise que é mais quantitativa, embora isso caiu no novo instrumento, ok? Veja, toda essa visão que nós temos aí agora traz uma visão de uma gestão muito sistêmica, é um ecossistema mesmo de ensino, pesquisa e extensão. E aí eu preciso me remeter lá para trás, tá? No momento que eu apresentei, foi a primeira tela que eu apresentei para vocês, da legislação dos sinais, que falava do quê? De caráter sistêmico. E me parece que o caráter sistêmico, depois de 14 anos, chegou. Agora nós temos um caráter sistêmico. Tá? É uma gestão integrada que precisa se preocupar com a regulação, com a operação, com o financeiro, com o relacionamento, com a gestão de serviços, com a expansão, com a gestão acadêmica. Precisa se preocupar com indicadores. Tá? Isso faz parte agora da nova tocada do ensino superior a partir dos instrumentos de avaliação. Nesse sentido, eu gostaria de deixar um convite bem especial para todos vocês. A Roper tem um curso já de 15 anos de existência, chamado Gestão Sistêmica, que trabalha exatamente o quê?
essa possibilidade de você olhar para a gestão do ensino superior a partir de um ecossistema, correlacionando todos os indicadores, todos os processos. Esse curso inicia agora no próximo dia 10 de maio, daqui a 20 dias. Ele acontece em São Paulo em 4 módulos, são 4 encontros. Todas as datas já estão pré-definidas, todos os módulos já estão pré-definidos. A gente tem um módulo de mercado e planejamento estratégico. A gente tem um módulo ainda de gestão da instituição. Depois temos um módulo de gestão do ensino e da aprendizagem. E finalizamos lá no mês de agosto com o módulo de gestão de pessoas. E o Gestão Sistêmica é o curso que vai fazer o quê? Vai fazer essa junção de todas essas frentes, de todos esses processos, e vai trazer vocês aí para uma visão mais sistêmica da gestão do ensino superior, ok? Eu diria que quem tem ainda a previsão de trabalhar bastante tempo com o ensino superior, aqueles que estão com a minha idade aí na faixa dos 40 e alguma coisa, a gente já perdeu a esperança de se aposentar, então a gente vai ter que trabalhar bastante. Esse é um baita investimento de você estar a pensar a sua visão de ensino superior de uma maneira mais sistêmica, a partir de indicadores, com a construção de indicadores, com dashboards, para que você possa fazer esse acompanhamento e realmente você tenha a visão de um todo da sua gestão no ensino superior. Tá? Falando em avaliação, eu gosto muito desse pensamento, especialmente a avaliação MEC. Nem tudo que pode ser contado conta e nem tudo que conta pode ser contado. Isso aqui é uma premissa que vale muito para a gente. E aí uma grande dica que eu deixaria ainda hoje para vocês é: cuide dos indicadores de qualidade. Por quê? E aí eu estou falando de IGC, CPC e ENAD. Conceito 5 aqui, gente, um conceito 5 aqui para nós, significa o quê? Estar livre de comissão. Vocês sabem que o INEP tem essa visão. Quem tenha a máxima da qualidade não precisa receber as comissões. Então, o melhor jeito de ficar livre disso aqui tudo é ter conceito 5 de ENAD, de CPC e de IGC. Tá? E aí, eu convido a vocês, quem não assistiu ainda, nós tivemos um webinar há 15 dias atrás, que nós fizemos todas essas discussões só dos indicadores, ENAD, CPC e IGC. E convido vocês ainda, daqui a 15 dias, nós vamos ter o próximo webinar que a Roper vai fazer, vai ser o lançamento do Análise Setorial 2018, e nesse Análise Setorial de 2018, eu tenho um capítulo meu lá, que eu trabalho somente os diferenciais dos cursos com CPC 5 e dos cursos com ENAD 5. Então, é bem interessante para que você possa ter uma visão mais aprofundada de como fazer esses indicadores. A grande verdade é que a nota máxima MEC 5 é a nota que a gente quer, é a nota que a gente busca, é a nota que a gente precisa. Seja CC, CI, seja CPC, ENAD ou IGC, é o que a gente precisa, é o que a gente busca. Ok, pessoal? Muito bem, eu vou abrir as perguntas agora, então vamos ver o que a gente consegue responder para vocês aí. Em termos de material, essa era a nossa conversa, eu passei 4 minutos do nosso horário aqui, e aí agora eu fico respondendo as perguntas, todos aqueles que quiserem ainda nos acompanhar, tem mais esse tempinho aí junto com a gente. Todos os meus contatos estão aqui, WhatsApp e e-mail, fico à disposição de todos vocês para tirar alguma dúvida ou alguma demanda em particular. Vamos às perguntas então? Então vamos lá. Nessa nota técnica, consta o plano de carreira, em nenhum outro momento no instrumento esse plano é citado, o que você me orienta? A respeitar a nota técnica. Tá? A gente já conversou já sobre os slides sumiram da tela, espero que ele tenha aparecido. O plano de garantia de acessibilidade é como um todo. E o laudo técnico é somente da acessibilidade arquitetônica? Não. O plano de garantia da acessibilidade, tá, é todas as frentes, isso, é o todo. Tá? Então, você tem lá 5 frentes que você tem que cuidar. A acessibilidade arquitetônica é o laudo, mas ele também faz parte do plano de garantia de acessibilidade, ele é uma das frentes. Tá? E QCD, Corpo Docente 2018, sem dúvida, é o corpo docente do ano que você está sendo avaliado. Tá? A protocolização do plano de garantia de acessibilidade deve ser feita online ou via correio? Deve ser feita, a SERES vai abrir no formulário eletrônico um campo específico para fazer essa inserção, tá? A partir das novas avaliações. Próximo, como fica a questão de análise preliminar para os cursos com mais de 1 ano do protocolo e que por isso o PPC poderá sofrer alterações? Então, tem muitos processos que a gente tem um pouquinho de dúvida como é que isso vai funcionar agora. Esse é um deles, tá? Eu acredito que a gente sabe que passou de 1 ano, a gente tem a liberdade de inserir um novo projeto de curso. Eu creio que esse novo projeto de curso vai ser a base para fazer essa análise preliminar. Tá? Até porque, se não marcou a comissão, não existiam avaliadores. Então, a partir do momento que tiver os avaliadores, é o momento que ele vai receber agora esse novo PPC que foi inserido. A confirmar agora, de acordo com os novos processos. A nota técnica foi revista, sim, saiu a nota técnica 2 de 2018. Sim, o IQCD saiu, mas o formulário é o mesmo. Tá?
A IES, então, não precisa mais ter homologado o plano de cargos e salários? Não precisa, é reforma trabalhista isso. A IES poderão postar o PPC e o PDI antes da chegada do avaliador? Isso aqui é quando abre o formulário eletrônico. Tá? Abriu o seu formulário eletrônico, você vai ter que postar. PDI depende do seu ciclo de avaliação institucional e de onde está o seu PDI. Tá? Para quem está com PDI vigente e que não tem ainda uma mudança no seu ciclo institucional, eu aconselho fazer algum aditivo para se adequar ao novo instrumento. Tá? O PPI é um documento obrigatório, assim como o PDI, ele faz parte do PDI, ele está dentro do PDI. Tá? Deve estar inserido dentro do PDI, é o capítulo número 2. Os slides estão adiantados, espero que tenha sido resolvido para você. Para mim, aqui estava dentro da naturalidade. Falar mais devagar é difícil, com tanta coisa para falar, é mais difícil. O que mais? Vamos lá. Estágios remunerados também contam, são aqueles obrigatórios dentro da disciplina. Todos os estágios vão ter que ser acompanhados, todos, a partir de então. Tá? O que mais? Vamos lá. O professor integral pode estar em outro cargo de gestão sem ser coordenador de curso? Pode estar, mas no ano de avaliação, ele precisa ter atividade de ensino. Ele precisa ter atividade de ensino, tá? E só lembrar que o professor integral aqui, que é o TI, tá? Para avaliação institucional é uma coisa, para curso é outra coisa. Lembra da demanda integral e não do TI, tá? São coisas diferentes. A hora relógio não sendo trabalhada integralmente, pode usar outras atividades? Resolução 03/2007, lá fala sobre o trabalho discente efetivo e atividades práticas supervisionadas. Vale conhecer isso aí um pouquinho, Nelma, tá? E se precisar de alguma dúvida, volta a falar com a gente, que a gente tem aí uma expertise bem legal já de trabalho com APS e PDS, tá? Os Nildo, as aulas têm que ser de 60 minutos, ou basta ser de 50, pode ser do que você quiser. Quiser fazer a aula de 30 minutos, pode fazer. Você só vai ter que fazer a conversão para 60 minutos, porque MEC é 60 minutos, é hora relógio, tá? Você tem algumas dicas de inovação? Bastante. Fala comigo em particular aí que a gente conversa. Foi o tema do meu doutorado. Eu trabalhei com a gestão da inovação na minha tese de doutorado. Como fica a questão da keyword consolidada para processo de autorização? Não tem como. Lembra que são instrumentos diferentes. E eu trabalhei aqui com instrumento de reconhecimento e recredenciamento. Tá? São instrumentos diferentes quando você fala de autorização. Tá? E eu não abordei aqui. Beleza? Onde está dito que o PPI é exigível? Está dentro, na verdade, ele faz parte da composição do seu PDI. Tá? Como comprovar inovação na estrutura e conteúdo curricular? Flexibilidade é uma dica preciosa. Tá? Pensar em trilhas de aprendizagem é coisa nova, bem legal também. Aprendizagem por competência também é interessante. Tudo isso são inovações dentro da sua estrutura de currículo. Dá para conversar bastante. Volte a falar com a gente aí, em particular, que a Roper tem aí uns 4, 5 consultores que são experts nisso daí. Tá? As competências descritas nas unidades curriculares na representação gráfica podem ser descritas assim, é só uma questão de você trabalhar com as cores. Dá para trabalhar bem. Tá? O vídeo vai ficar disponível para baixar? Não. Para baixar não, mas para assistir sim, no mesmo link. Modelo para relatório de NDE, tem algum? Então, essa questão do relatório de adequação é novo, a gente está construindo. Nas instituições que nós acompanhamos, a gente já tem alguma coisa já adiantada, mas eu não tenho ainda efetivamente nenhum pronto. Lembrar que o instrumento saiu agora, as primeiras avaliações vão estar acontecendo a partir de maio aí, tá? Sobre as sugestões sobre as inovações já conversamos um pouco, o material vai ficar disponível. Peso do IQCD, não tem peso, vocês perceberam ali. O que a nota técnica diz é que é para correlacionar o IQCD com o indicador. Para mim, ele vai pesar todos os indicadores do corpo docente, mas não tem uma ligação direta que a gente possa deixar. Lembra que a nota que fecha do IQCD é uma nota de 1 a 5. Então, quer dizer, meio que já dá algumas indiretas aí. Tá? Vai pelo menos predispor o avaliador para isso. Próximo. No curso de nutrição da faculdade, a extensão é utilizada como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Registro interrelatório, elaboração de artigos publicados em revistas nacionais, seria uma forma de registro? Sem dúvida. Tá? Tudo que você registrar através de revista, através de... sem dúvida, é uma boa evidência. Tá? Por favor, compartilhar as 12 pautas fixas do NDE. Olha que interessante. Depois a gente conversa em particular, tá, Michele? Que mais? Na portaria 21, a definição do NDE é ter titulação estricto sensu que conflita com o instrumento de curso que prevê pelo menos 60%. Então, o que você entende? São as contradições de MEC. Tá? A gente tem hoje essa situação. O que eu hoje estou trabalhando com o NDE? A perspectiva de, no mínimo, 60% de estricto
e não abram mão disso. Agora, cuidem com esses percentuais, tá? Se você coloca 6, vai te dar uma média diferente daquilo que se você colocar 5. Então, cuida muito, porque arredondamento, arredonde para cima e nunca para baixo. Tá? O que mais? Vão demitir os mestres e doutores para contratar graduados especialistas? Não brinca que eu sou doutor. Então, é uma boa pergunta. E aí, quando você vê um instrumento, por exemplo, de pós-graduação, que baixou de 50% para 30% a exigência de stricto sensu, você fica mais preocupado ainda. Tá? Não sei aonde o MEC quer chegar. Estou com sérios receios de que, ao sair agora a nova portaria de ENAD, eles também mudem a fórmula de cálculo para CPC. Só falta isso, tá? Porque o único lugar que ainda pesa bastante é no CPC. Se mexer lá também, aí nós estamos perdidos. Tá? A apresentação ficará disponível após o término? Vídeo e a apresentação, sim, fica disponível. Qual a legislação define que faculdade não é obrigada a fazer pesquisa, que sendo universitário é obrigada a fazer pelo menos iniciação científica? Então, isso aí é aquilo que eu falei para vocês, é muito mito, tá? Então, a gente tinha pesquisa é para a universidade, iniciação científica é para centro universitário. E aí, a legislação que nós temos hoje é muito clara. As entregas estão muito claras, tá? Eu plenamente acredito, a tríade do ensino superior é ensino, pesquisa e extensão. Então, no nível que é permitido, ou que a gente tem a possibilidade de fazer, mesmo sendo uma faculdade isolada, a gente tem que trabalhar com ela. Tá? Vou só responder também uma outra situação. Às vezes, alguma legislação específica que está sendo pedida aqui, de cor de cabeça aqui, eu não vou saber, tá, pessoal? Porque ninguém também é uma biblioteca mais ambulante aí que lembra tudo, ok? Embora o instrumento não traga a titulação, é fundamental manter o corpo docente titulado. Sem sombra de dúvida, tá, gente? Porque CPC está aumentando a média de 15% a 20%. Sem sombra de dúvida que é fundamental que você tenha o seu curso bem titulado. Hashtag medo do que pode vir aí com o novo cálculo de CPC que não saiu. Tá? 20 atribuído aos professores em tempo integral. Que documentos podemos apresentar para comprovar? Dá para fazer plano de trabalho também com professor de tempo parcial e horista, nenhum problema. Tá? O que a gente só tem que olhar é que o instrumento pede. Pede um plano individual de trabalho. Então, se ele é horista, ele tem que ter o plano individual de trabalho dele também. Tá? Será que os avaliadores institucionais de curso estão preparados para trabalhar? Boa pergunta. Tá? Eu sei que está sendo feito bastante curso de requalificação, chamando novos avaliadores, mas a gente vai sofrer bastante. A minha cabeça diz que a gente vai sofrer bastante ainda. Tá? Professor, o pitch é necessário para o horista? Como o instrumento não faz a diferenciação, para mim é. O instrumento diz que tem que ter um plano individual de trabalho, então para mim é. Posso utilizar artigos científicos abertos na bibliografia básica? Sim, deve, e é um indicador que você tem. Agora, veja, não basta colocar no seu plano de ensino e aprendizagem, tá? Você tem que trazer isso também na prática, e os alunos vão ter que evidenciar isso na entrevista. Tá? O que podemos entender como infraestrutura tecnológica diferenciada? Eu posso entender uma coisa, você outra, e o avaliador outra. Tá? O que eu penso hoje na infraestrutura tecnológica diferenciada? Muito essa visão de BI, de dashboards, onde você, através de indicadores e de cubos específicos, de relatórios específicos, você consegue fazer o acompanhamento operacional. Tá? Eu acho que isso é um diferencial na minha percepção. Ok? O professor, pode explicar melhor o que entende por avaliação integradora? É aquela avaliação externa, tá? Que não é feita necessariamente pelos professores e que a gente faz ela de forma interdisciplinar. É padrão ENAD. É um padrão ENAD e que você, através dela, você mede o que está acontecendo no seu semestre. Tá? Isso é uma avaliação integradora. É diferente de cada professor dar uma questão, tá? Padrão ENAD é interdisciplinar realmente, trabalha com competências. Existe muito bancos hoje, gente, com as questões que você pode trabalhar em cima disso daí. Do que trata o plano de contingência? O plano de contingência é o plano que você vai ter, se você estiver falando de biblioteca, estou achando aqui, né? Para acesso virtual, que você vai ter que ter no relatório de adequação esse plano de contingência, tá? Se falta, por exemplo, internet, se tem banda de internet, se for isso mesmo que você está falando aqui. Como não ficou muito claro para mim, eu estou achando que é isso que você está falando. Então, isso vai ter que ser feito para a bibliografia. Tá? O que mais? A métrica da quantidade de vagas também deve ser definida pelo ANDES? Sim. Apenas sugiro a vocês que mantenham um pouco do mindset antigo, porque a gente ainda vai receber avaliadores com mindset antigo. Avaliadores dos cursos já nesse primeiro semestre usarão as métricas indicadas neste webinar? Sem sombra de dúvida, se for no novo instrumento. Tinha 2.585 cursos para serem avaliados no instrumento antigo ainda. E até esgotar esse estoque, quem está no instrumento antigo, ainda vai ser um pouquinho na métrica anterior.
A partir de então, tudo é métrica nova. A IES em 10 dias agora as IES em 10 dias para protocolar antes da avaliação. É quando abre o formulário, tá? Eu não entendi a sua pergunta, Tiago. Mas, enfim, a gente tem que fazer esse protocolo quando abre o formulário, normalmente. O que é acessibilidade metodológica? Não está clara no glossário. É você ter o plano preparado para atendimento da pessoa com deficiência visual, auditiva, ou mesmo com a deficiência física ou ainda a mental. Você tem que ter um plano para isso. Tá? E isso tem que estar previsto, é a forma como você vai atuar. Ok? É a parte metodológica mesmo. Independente de ter passado um ano, é outra pergunta do Thiago que eu não entendi. Ficou solto aqui isso daqui. Ainda sobre a inserção do novo PPC e mudanças. E quando ele é feito às vésperas da avaliação? Você só pode inserir o novo PPC se passou um ano. Se não passou um ano, você não vai poder inserir. Se a comissão de avaliação vai aceitar o novo, aí é muito difícil. Normalmente, eles vão trabalhar com o que está pensado ao seu formulário. Tá? Plano de acessibilidade é somente para o credenciamento e recredenciamento da IES? Não, é para tudo. Acessibilidade tem 52, é mencionado nos dois instrumentos 52 vezes acessibilidade. Tá? Era só 18 nos instrumentos anteriores, para você ver o tanto que cresceu. Okay? O que seria sistema de suporte ao registro na atuação do colegiado? Tá? Pessoal, é questão mesmo de você trabalhar com as atas, e aí vocês perceberam que no indicador do colegiado, você tem uma questão que é a autoavaliação. Ele fala de autoavaliação do próprio colegiado. Então, essas atas vão ter que ser muito bem construídas, bem trabalhadas e dialogadas. Tá? Além disso, vamos lembrar que colegiado é uma instância que recebe demandas do NDE. Então, essa articulação de NDE para colegiado, que é quem vota, porque é lá que tem a representatividade discente, precisa ser muito bem articulada, muito bem acompanhada. Okay? É obrigatório que o coordenador tenha atividades de ensino? Não. Eu não vi isso assim de uma forma clara no instrumento. Mas eu sempre digo que o coordenador não pode perder a mão, ele tem que ter alguma coisinha assim. Tá? Uma outra pergunta aqui que está escrito só em DE, eu não sei o que se queria dizer. Quando você diz que o coordenador tem que estar em atividade docente, ele pode estar em acompanhamento de estágio? Pode, é uma atividade docente. Como a análise preliminar será feita pela comissão? Via PPC? Via tudo que você subir. Formulário eletrônico, o protocolo, que é o primeiro passo, depois formulário eletrônico, o PPC apensado, PDI, que já vai estar lá, site da instituição, EMEC, com todos os dados da instituição. Às vezes você abre o EMEC, as vagas lá não são iguais, o nome do coordenador que está lá não é o nome do coordenador que está lá no formulário. Essas coisas precisa tomar muito cuidado. Tá? Vamos lá. Como ficam os conselhos profissionais com visão mais engessada? Então, vocês estão percebendo que é uma briga bastante grande do CNE com os conselhos profissionais. E a visão é muito clara. Aliás, saiu um parecer no ano passado que os conselhos não têm nenhum tipo de demanda necessariamente sobre os processos de avaliação. Essa é uma briga que vale a pena ver, ou não vale, né? Porque a gente fica bem no meio da briga. Tá? Existe nota técnica para o relatório de adequação de NDE? Não, ainda não. Tá? Coisa nova. IQCD será instrumento de estudo pelas séries, provavelmente para proporcionar algum tipo de alteração futura. Pode ser. Mas eu acho que ele vai enviesar os indicadores do corpo docente, Thiago. Sinceramente, eu acho. Tá? Tem gente pedindo as 12 pautas do NDE. Tá bom. O que mais? O percentual de docentes, doutores, mestres do NDE é de participação no estricto ou apenas de titulação? Não, é apenas de titulação. Tá? Acessibilidade metodológica, já respondi. Poderá listar agora as 12 pautas? Então, eu não tenho agora de cabeça aqui, de verdade, tá, pessoal? Mas se você pegar só o indicador que você tem ali, 8 já estão ali. E aí você tem mais pautas relacionadas. Vamos lá, eu vou tentar me lembrar algumas aqui agora. Tá? Você tem a pauta de bibliografia, tá? Você tem a pauta de conversa de NDE com CPA. Você precisa ter pelo menos uma reunião de NDE onde você vai ter a CPA presente e aparece na pauta lá do NDE e depois lá na pauta de lá. Por quê? Avaliação de curso. Avaliação de curso, quem é que faz? É a CPA junto com o NDE. Então, você tem que fazer essas conversas. Tá? A parte toda de avaliação integradora. Tá? E aí, mais tudo aquilo que está lá no indicador lá de NDE. Mas não dá para perder. Divide, já esparrama isso ao longo do ano, que é obrigatório. A correlação de perfil de egresso com estágio, que eu falei, com o TCC, que eu falei. Tá? Todas
Esses itens são pautas de discussão lá no NDE. O formulário permanece aberto para postagem do PPC até 10 dias antes da visita. Já fizemos isso aqui. Possivelmente o seu instrumento é o anterior, né? Se está nesse nível. Ou já é instrumento novo. A Paula que está falando aqui. Tá? Mas ele fica aberto até 10 dias. O que me preocupa bastante, porque quem deixar para postar no último dia, a comissão vai receber isso faltando 10 dias para fazer toda essa análise preliminar. O avaliador não vai ficar muito feliz com você, não. Eu acho. Não precisa mais esperar um ano do protocolo para postar o PPC. Pode ser postado até 10 dias antes da visita. É isso que você está dizendo, né, Paulo? Eu não acompanhei essa mudança agora, porque você sabe que o formulário eletrônico, dia 17 agora, fazem 3 dias, que saiu os primeiros formulários eletrônicos. Então, realmente, eu não vivenciei nenhum processo ainda. Se for isso, volta a repetir só essa questão de postar 10 dias antes, ficar bem em cima para análise preliminar. Tá? A equipe multidisciplinar é obrigatória para curso de AD, correto. Essa equipe pode ser os próprios componentes do NEAD, na minha instituição. Que tipo de formação essas pessoas? Eu não faria só com os componentes do NEAD. Eu colocaria, eventualmente, algumas pessoas de cursos que têm disciplinas online para fazer essa conversa. Faz uma coisa maior. Faz uma equipe maior. Se você ficar somente no NEAD ou no IAD, com a sua equipe, você não vai ter a visão do que está acontecendo lá junto com os demais cursos que têm disciplinas online e tudo mais. Tá? Equipe de apoio pedagógico, por exemplo, é bastante oportuno. O que mais? A avaliação de cursos, a CPA poderá estar cruzando dados com a NDE. Perfeito, é isso mesmo que eu falei. Tá? Essas atas precisam se cruzar e tem que ter essa conversa. Ok? Pessoal, passamos aqui 20 minutos aqui do nosso horário, mas eu acho que deu para conversar bastante. O que não deu para conversar aqui, a gente pode conversar no privado. Todos vocês têm meu WhatsApp, têm meu e-mail. Terei imenso prazer em contribuir com todos vocês. Acho que o bate-papo valeu para a gente ter uma visão geral dos novos instrumentos, ter uma visão geral das entregas que nós temos que fazer a partir de então, seja na coordenação de curso, nos NDS, nos colegiados, ou no corpo docente propriamente dito. Tá? Agradeço muito o carinho de todos vocês, foi um bate-papo muito legal, foi muito rico. Indique para as pessoas assistirem, esse material fica disponível para que eles possam assistir, tá? Fica gravado, e inclusive os slides podem ser baixados. Pode indicar para os seus colegas, os professores aí, que nós teremos imenso gosto de que esse material seja devidamente bem compartilhado, porque a ideia da Roper é fazer as instituições realmente fazer uma transformação da educação em nosso país. Um abraço para todos vocês, um bom final de semana. Muito obrigado mesmo pelo tempo que a gente teve aqui junto. E até a próxima aí a gente volta a conversar, ok? Bye, bye, até a próxima.